prometemos à família da Débora que a gente ia acompanhar até que uma nova informação surgisse sobre a Débora, sobre o corpo dela. A Débora, que tinha 18 anos, estava grávida de 8 meses, desapareceu quando disse para a família que ia encontrar o pai da criança, agora durante o fim de semana. Nossos repórteres estão acompanhando esse caso. Hoje o Amazonas Record vai trazer as novidades com exclusividade para você que nos acompanha, porque a gente cumpre o que a gente promete. A gente vai até o fim de cada caso. Eu quero chamar Kenedson Paz, que está voltando de férias, seja muito bem-vindo. João Luiz Onetti, os dois acompanhando esse caso. Kenedson Paz, desde as primeiras horas do dia acompanhando o caso, inclusive durante toda a programação da Record. Estava entrando ao vivo no Cidade Alerta, Combate. E agora, Kenedson, eu sei que você está com a família, esteve durante todo o dia, acompanhou a emoção da família logo que fez o reconhecimento desse corpo. Quais indícios levaram a família a crer que, de fato, esse corpo encontrado na área de mata é o da Débora? Boa tarde para você. Oi, Natália Teodoro, muito boa tarde para você e a todos que acompanham ao Amazonas Record. Infelizmente, esses indícios, como você bem mesmo mencionou, Natália, eles indicam que sim, que era o corpo da Débora da Silva Alves, de apenas 18 anos de idade. Segundo as informações da família, existiam algumas peças, algumas coisas que eles conseguiram verificar que era o corpo da Débora, como, por exemplo, os cabelos enrolados, cabelos grandes, eles conseguiram identificar isso através de uma foto. Eles também encontraram um brinco em forma de argolinha, no qual sempre a Débora usava, e também um pedaço da roupa que ela estava usando antes de sair de casa para encontrar o pai da criança, que apenas tinha 8 meses de vida dentro da barriga ainda, estava prestes a dar luz. A Débora estava prestes a dar luz ao Arthur, o bebê Arthur estava prestes a vir ao mundo. Toda a família já estava ansiosa à espera do bebê Arthur. Já haviam comprado as roupas da criança, os brinquedos, a parte onde a criança iria dormir. Já estava praticamente tudo pronto para a chegada dessa criança que já era muito amada. Toda a família aqui em volta falaram com a nossa equipe de reportagem durante o dia que não é necessário mais nenhuma coisa dele, não era necessário nada, só que ele infelizmente acabou tomando essa atitude. A gente vai ouvir agora um trecho em que a madrasta da Débora revela detalhes sobre o que viu e também como fez a identificação do corpo desta jovem. Vamos ouvi-la. Sobre o corpo, a senhora não chegou a ver pessoalmente, mas a senhora viu pelas fotos. O que a senhora acha que aconteceu? Pelos corpos, pelo que a gente viu, pelo cabelo dela, grande, o brinquinho que... Era o brinquinho que ela usava. Ela sempre andava naquela argolinha, sempre. Eu tenho 4 filhos. Eu tinha Débora como minha filha. E a gente pensa logo nas filhas da gente, e na dor dessa mãe, que, meu Deus, a gente não deseja o nosso pior inimigo. Apesar do tempo em que a Débora estava desaparecida, todos os familiares aguardavam por um milagre. Eles esperavam que ela estivesse em algum lugar, prestes a ser liberta pelo principal suspeito, que é o pai dessa criança. Ele foi identificado como Gil Romero Batista. Inclusive, a Justiça do Amazonas já decretou a prisão preventiva dele, prisão temporária, por conta desse crime. Já tem outro suspeito também que já foi identificado pelas equipes da polícia e foi fundamental para que as equipes conseguissem localizar o corpo da vítima. Natália Teodoro, a forma como essa vítima foi encontrada foi um modo brutal. Ela estava dentro de um tonel, onde geralmente é utilizado para armazenar óleo. O corpo da vítima foi colocado dentro desse tonel e em seguida foi incendiado. A vítima foi completamente carbonizada e, além disso, conforme as informações da perícia criminal,
no local onde o corpo foi encontrado, foi relatado para várias equipes de reportagem de que esta vítima, antes de ter sido queimada, ela também teve os 2 pés cortados. Cenas lamentáveis. O corpo foi trazido até o Instituto Médico Legal, onde a família, a gente vai dar agora uma visão geral, a parte da família ainda permanece aqui no local e estão aguardando uma resposta sobre o exame de DNA. A mãe da Débora já foi até a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que está investigando esse caso, e também o pai da Débora já saiu daqui do local para fazer o teste do DNA e já retornou para cá. Agora, como você observa, a família aguarda uma resposta, uma atualização daqui do Instituto Médico Legal para confirmar através do DNA, não apenas por foto ou por visualização. Eles querem confirmar que de fato é a Débora que foi encontrada através do DNA, Natália Teodoro. Então a gente vai continuar aqui em frente ao Instituto Médico Legal. A gente ainda vai voltar com outras atualizações por aqui, mas daqui a pouquinho eu revelo tudo, Natália. Kennedson, olha, a gente tem aqui o João está a caminho, que a gente tem informações sobre esse suspeito, sobre o Gil, sobre o pai dessa criança que a Débora esperava. Ele está a caminho do lugar onde, quem sabe, ele está. Eu já vou falar com o João, mas Kennedson, já existe um mandado de prisão contra o Gil, contra esse homem, pai da criança que a Débora esperava? Exatamente isso, Natália Teodoro. Já existe esse mandado de prisão temporária, foi expedido no dia 1º de agosto, que foi na segunda-feira, logo após a família registrar vários boletins de ocorrência. Inclusive, muitos familiares relataram que sentiram dificuldades na hora de registrar um boletim, porque devido ao horário em que tudo aconteceu, por volta da 00:30 foi quando a Débora ligou para a mãe, afirmando que iria encontrar o pai da criança. A mãe da Débora, inclusive, implorou para que ela não saísse de casa, falou: minha filha, pelo amor de Deus, não vá até esse homem, porque esse homem é perigoso e corre o risco de você sofrer com essa situação. Mas a Débora, ela resolveu acreditar na proposta dele, isso porque, através de mensagens, ela falou para uma amiga que ele estava chamando ela para se encontrar, só que ele estava ali com uma intenção, supostamente, de entregar uma quantia em dinheiro para ajudar a manter essa criança. Mas na realidade ele estava mal intencionado e tinha sim as intenções de matar esta vítima. O mandado de prisão expedido pela Justiça constam 2 nomes. Um deles é o André de Souza da Silva e o outro é o Gil Romero Machado Batista, que é o principal suspeito de cometer esse crime. Só que o André de Souza da Silva pode ter sido um dos suspeitos que foi localizado hoje pelas equipes da Polícia Civil, que estava foragido dentro do bar do Romero, lá na zona leste de Manaus. Quando as equipes da polícia foram até esse bar, encontraram um suspeito lá dentro. E através desta prisão foi que a Polícia Civil conseguiu a localização do corpo da vítima. Agora, pasmem na situação. O bairro Mauazinho, um local de área fechada, onde o corpo da vítima foi localizado, fica a apenas poucos metros de onde o Gil trabalhava como vigilante. O Gil e a esposa dele trabalham como vigilantes. E existem ali algumas informações de que após o desaparecimento da Débora, os familiares relataram que foram até o bar do Gil para verificar com ele onde que a Débora estava, porque tinha sido a última informação que eles tinham. Eles queriam saber desse homem onde estava a Débora. Só que a todo momento ele ficava nervoso, desconversava, falava que não sabia de nada, e a todo momento a companheira dele falava para ele não dizer nada sobre aquela situação. E o que fica mais intrigante é que na segunda-feira, quando já havia o mandado de prisão, ele simplesmente desapareceu, sumiu. As equipes da polícia ainda rastrearam a localização do aparelho celular dele e a última localização foi no município de Manacapuru, região metropolitana da capital amazonense. A polícia agora continua as buscas a fim de localizar esse homem que permanece foragido. A polícia já tem um dos suspeitos preso e está custodiado na sede da delegacia especializada em homicídios. Natália. Kennedson, continua aqui comigo. Quer dizer, então, que além do Gil, segundo a família da Débora, o pai do bebê de 8 meses que ela esperava,
e que, infelizmente, se o IML confirmar que o corpo é da Débora, essa criança morreu também, foram 2 vidas perdidas de forma brutal. Quer dizer, então, Kennedson Paz, que além do Gil, que está foragido, porque já existe um mandado de prisão contra ele, existe agora uma nova peça nessa história, o André. Quem é o André, Kennedson Paz? Natália Teodoro, algumas pessoas da família que estavam aqui conversaram com a gente e relataram um pouco do perfil de quem era o Gil Romero. Eu perguntei deles exatamente sobre essa questão da personalidade. E o que eles me evidenciaram é que, de fato, o Gil era uma pessoa bastante perigosa. Inclusive, um dos familiares que estava aqui disse que, em uma ocasião, o Gil teria ido até a loja dele. E, nessa ocasião, ele estava acompanhado de vários homens, o que parecia que ele era acompanhado de seguranças. Parecia que ele era envolvido com algum esquema perigoso. Isso porque ele sempre andava com pessoas pelo menos visualmente mal intencionadas, mal encaradas, onde geralmente estavam armadas. E o Gil Romero também é um homem que tem conhecimento com armas. Ele trabalhava como vigilante e também através de fotos nas redes sociais e também de próprias pessoas que conheciam ele, diziam que ele e a esposa frequentavam clubes de tiros, onde manuseavam constantemente arma de fogo. Então esse era o perfil do Gil Romero. Além disso também, alguns outros moradores lá do bairro Grande Vitória, ali do Nova Vitória, que é a região próxima, a fronteira daquela região, afirmam que o Gil não teria feito isso apenas com a Débora, engravidado, mais jovem, e em seguida ter abandonado a família. Na realidade, ele já tinha feito isso com outras pessoas. E a situação da Débora fica ainda mais comovente porque teve esse final, sendo que antes, há 2 meses aproximadamente, no mês de junho desse ano, a Débora, ela havia sofrido uma tentativa de homicídio do próprio suspeito, o Gil Romero. Na ocasião, ele entrou em contato com a Débora, falando que queria se encontrar com ela para levá-la a um restaurante. Ela ainda acreditava no sentimento de jovem, ainda muito imatura, acreditava que no fundo ali o Gil ele pudesse se sensibilizar. Afinal, ele era ali o pai dessa criança. E as equipes da polícia, através das investigações, conseguiram ali localizar o André de Souza da Silva, que estava dentro do bar que pertencia ao Gil Romero. Então, existem esses 2 homens, o Gil Romero e também o André de Souza da Silva, que muito provavelmente seja o homem que foi preso hoje pela manhã pelas equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O que se sabe até o momento é que as equipes da polícia fizeram essa ação policial no bar, conseguiram localizar esse suspeito que estava bastante nervoso, estava foragido ali daquela região desde a última segunda-feira, e em seguida, logo após a prisão deste homem, foi que a polícia conseguiu localizar o corpo da vítima, que estava escondido em uma área de mata fechada, não havia possibilidade de pessoas passarem por aquela região, então foi uma informação muito precisa, o que indica para as equipes da polícia que esse suspeito também participou deste assassinato brutal, Natália. Kennedson Paz traz uma informação nova. Um homem já foi preso por possível envolvimento na morte da Débora, essa jovem de 18 anos que estava grávida. Ela que estava desaparecida desde a madrugada de domingo, quando saiu para encontrar o Gil. O Gil, que segundo a família é o pai da criança que ela esperava. Kennedson, eu já vou voltar a falar com você. Na verdade, assim, o Kennedson disse o seguinte, que o Gil, além de ser vigia, né, Kennedson, ele também tem um bar. E que o André estaria nesse bar. E que depois que ele foi detido pela polícia, é que a polícia chegou até o corpo da Débora. Então, nesse caso, esse quebra-cabeça está começando a ser montado, né, Kennedson Paz? E agora a polícia foca o trabalho na busca pelo Gil Romero. Gil Romero, que como você disse, Kennedson, além de ser vigia noturno, também tem um bar na Zona Leste, é isso?
Exatamente isso, Natália Teodoro. Esse quebra-cabeça, ele começa a ser montado pelas equipes da Polícia Civil. A princípio, nós tínhamos a informação, a própria família só tinha informação do Gil Romero, porque foi a última pessoa que a Débora falou que iria encontrar. Então, por volta das 00h30, foi que ela falou com a mãe, conversou através do telefone, dizendo que iria encontrar o pai desta criança e logo em seguida ela simplesmente desapareceu. A mãe ainda chegou a ligar outras vezes, mandar mensagem, mas enfim, ela não apareceu. Então ele, o principal suspeito, afinal foi com ele que ela se encontrou. Pelo menos é essa a lógica da possibilidade, a lógica desse crime até o momento. Só que por conta dessa nova operação policial, a polícia conseguiu localizar um possível suspeito desta prática brutal. Obrigada, viu, Kenneth? Eu já volto com você, sabe por quê? Porque o João Luiz Onetti está a caminho do bar do Gil Romero. Ele que é o principal suspeito pela morte da Débora, jovem grávida de 18 anos que esperava por uma criança já aos 8 meses, prestes a dar à luz. João Luiz Onetti, você está indo para o bar do Gil? Porque nós recebemos a informação de que atearam fogo nesse bar, é isso mesmo, João? Oi, Natália, boa noite a você e você de casa que está acompanhando a gente. É isso mesmo, Natália, a gente recebeu essa informação de que estariam ateando fogo ao bar, né, ao boteco do Romero, que seria aí o bar do Gil Romero, o principal suspeito dessa morte da jovem Débora Silva Alves, de 18 anos. Ontem, por exemplo, quando nós saímos da nossa entrada ao vivo do Amazonas Record, nós fomos inclusive até o bar para fazer imagens e para tentar saber alguma informação. Mas o bar estava fechado, assim como já tinha dito a família da jovem nas nossas entradas ao vivo ontem no Amazonas Record, dizendo que após o crime ele teria fugido para o município de Manacapuru, região metropolitana aqui da cidade. Essa área, no bairro Nova Vitória, zona leste aqui da capital, nós já estamos inclusive na zona leste, mas no bairro Zumbi dos Palmares nesse momento, a caminho lá do bar. É uma área infelizmente dominada pelo tráfico de drogas. A rua estava bastante calma naquele momento quando nós filmamos, tudo muito escuro, sem iluminação e, claro, pessoas ali olhando. A gente não sabe também se seria alguma pessoa suspeita com ligação a ele, já mesmo para entender por que a nossa equipe estaria fazendo imagens do Boteco do Romero, o bar do Gil Romero, principal suspeito desse crime. Nós estamos a caminho de lá, esse bar fica inclusive muito próximo da casa onde a jovem Débora, de 18 anos, morava, com a mãe, com o padrasto e com os 3 irmãos, Natália. É uma situação realmente muito triste a gente ter que noticiar isso aqui, após a família ter reconhecido o corpo da jovem na tarde de hoje lá no ML. Isso, infelizmente, né, essa notícia correu o bairro Nova Vitória e, claro, muitas pessoas indignadas e revoltadas com essa situação, e já que acreditam ao Gil Romero esse crime, com certeza talvez estariam ateando fogo para tentar aí um tipo de vingança. A gente volta daqui a pouco com mais detalhes lá no bar do suspeito. Natália. Obrigada, viu, João? Enche a tela para mim com o bar do Gil Romero, no Nova Vitória, zona leste da capital. Esse é o bar dele. Ele que também trabalha como vigia, como o Kennedson falou, então tinha ali acesso a armas e tudo mais. Esse era o bar dele. Eu vou repetir aqui, a gente não está acusando ninguém. Ele é o principal suspeito, porque agora já existe até um mandado de prisão contra ele. Um outro homem já está detido, ele se chama André, também por suspeita de envolvimento nesse caso. Foi depois da prisão do André que a polícia chegou até o corpo da jovem, que a família diz ser o corpo da jovem, porque encontrou indícios para isso. O cabelo, o brinquinho que ela sempre usava, a família reconhece, o pai não reconhece. Segundo a mãe, a madrasta, o pai, muito comovido, ainda não aceita a morte da filha. A Débora, uma menina apaixonada. A gente está acompanhando, né, João, isso desde ontem. E a Débora é uma menina apaixonada. A tia dela contou para você, né, João, a Rita de Cássia, que ela sabia que ele era casado, mas ela amava esse homem. E quando ele ligou para ela e falou, eu quero te encontrar, ela foi, porque ela estava apaixonada por ele e acreditou nesse homem. Foi isso que a tia contou para você ontem, né, João?
Isso mesmo, Natália. Ela estava apaixonada pelo Gil, ou seja, mesmo sabendo que ele era casado, mesmo sabendo que seria muito difícil ele se separar da esposa para ficar com ela. E ele, inclusive, já tinha dito isso, né, que não faria qualquer tipo de situação para prejudicar o casamento dele. Ele, inclusive, que disse que não iria assumir a criança, iria ajudar, mas não assumir para não atrapalhar o relacionamento dele com a esposa, com quem ele já é casado há pelo menos 15 anos. Essa informação dos próprios familiares da Débora. Ela, muito apaixonada, por várias vezes, acabou negligenciando os comportamentos agressivos desse suspeito. Até mesmo no dia que ela acabou sofrendo uma tentativa de homicídio, ela logo depois acabou aceitando carona dele para voltar para casa. Imagina só, ele tentou matá-la no mês de junho, ela conseguiu achar um canivete, um estilete, melhor dizendo, no porta-luvas do carro, e aí acabou evitando com que ele continuasse ali aquela prática desse crime, dessa tentativa de homicídio. Logo depois ele a trouxe de volta para casa e ela, claro, sempre tinha essa esperança de que ele poderia mudar. E talvez o que aconteceu na noite do último sábado, início da madrugada do domingo, foi que ela imaginou que talvez ele fosse deixar a esposa ou pelo menos assumir a criança que ele vinha sempre renegando. Uma gravidez de risco, como a família mesmo já falou pra gente, gravidez aí de 8 meses nesse momento. No 7º mês, ela ficou internada por uma semana com várias hemorragias, perdeu muito sangue, estava muito abalada com tudo isso e ainda teve, claro, que infelizmente conviver com esse fantasma aí dessa relação conturbada. Ele com a esposa, as ameaças, ele dizendo que não iria assumir o filho, dizia inclusive que o filho era de outra pessoa, deixando essa menina totalmente traumatizada até por conta da idade, né, Natália? 18 anos, um pouco imatura, ainda iludida com essa questão aí da paixão por conta desse amor que ela sentia por esse homem, mesmo depois de todas as negativas, mesmo depois de todas as ameaças e do comportamento agressivo, que ele inclusive dizia, fazia algumas promessas para ela, mas pedia para que ela não contasse nada à família, ou seja, algo totalmente suspeito. E ele, como a gente inclusive já noticiou aqui no Amazonas Record, ontem e hoje na abertura, ele seria vigilante e também teria esse bar, esse boteco, chamado Boteco do Romero, no bairro Nova Vitória, zona leste aqui da capital. Ele seria vigilante de noite e trabalharia nesse bar de manhã e também no período da tarde. E sua família informou que esse bar sempre vivia muito cheio de pessoas, muitas pessoas consumiam bebidas alcoólicas e, claro, logo após o crime, no caso no domingo, no último domingo, o movimento já ficou ali fraco, todo mundo foi embora, não tinha mais ninguém nas redondezas e o bar fechado desde então, sem nenhum tipo de informação, de notícias do paradeiro do Gil, que provavelmente, de acordo com os familiares da Débora, teria fugido para Manacapuru junto com a esposa, que também já sabia dessa traição. A esposa sabia que ele tinha esse relacionamento extraconjugal com a Débora. E a Débora, infelizmente, começou esse relacionamento já sabendo também que ele era casado, mas por conta do amor, dessa paixão toda, ela imaginava que ele poderia deixar a esposa para ficar com ela, o que infelizmente não aconteceu. E também, Natália, no último sábado, uma situação complicada, a gente fica até questionando o porquê dessa jovem ter saído de casa aí tão tarde, 00:30 do domingo, para encontrar com ele após essa promessa. Isso é o que infelizmente a paixão acaba fazendo, misturado com um pouco da imaturidade e desse relacionamento tóxico e abusivo que ela vinha sofrendo com esse homem mais velho, inclusive, que tem fama aí de um homem bastante mulherengo dentro do bairro, aqui na região do bairro Nova Vitória. E, claro, ela acreditou que seria uma iniciativa positiva da parte dele em tanto financiar, ajudar financeiramente e, quem sabe, assumir essa criança, o que infelizmente não aconteceu. A dona Rita de Cássia, tia da Débora, disse para mim, inclusive ontem, que ele teria dado indícios de que realmente ela poderia aparecer, só que a gente não esperava que seria dessa forma. Natália, a gente daqui a pouco volta com mais detalhes. João tá seguindo, gente, lá pro bar do Romero, o bar do principal suspeito pela morte da Débora, pelo menos é o que diz a família e a polícia, porque existe um mandado de prisão contra ele. João Luiz Onetti está a caminho do Nova Vitória, assim que ele chegar lá, ele chama a gente e a gente vai ao vivo com ele. Por quê? A informação que nós temos é que o bar do Romero, a gente tem imagem feita ontem à noite lá, de que atearam fogo no bar, em protesto.
A comunidade, os vizinhos, a família, os amigos estão transtornados. Desde ontem eles se mobilizam. Ontem fizeram cartazes pedindo que devolvessem a Débora. Infelizmente hoje, segundo a própria família, o corpo encontrado numa área de mata é o da Débora. A madrasta, a mãe, a tia, todas fizeram um reconhecimento. Reconheceram cabelo, brinquinho. O pai, ainda muito abalado, não conseguiu fazer esse reconhecimento. Obviamente que agora o exame vai passar ali pela perícia, o IML que vai dizer se de fato é o corpo da Débora. Mas a família diz sim, é o corpo dela, essa jovem de 18 anos, grávida de 8 meses. 2 vidas perdidas. E o principal suspeito é o Gil Romero, que seria o pai da criança. Kennedson trouxe uma informação que acaba de chegar, exclusiva para você que acompanha esse caso desde o início aqui na Record TV Manaus. Um homem suspeito de envolvimento nesse caso já foi preso, ele se chama André. Foi depois da prisão dele, lá no bar do Romero, que a polícia chegou até esse corpo, que a família diz que é o da Débora. A gente vai seguir acompanhando esse caso, como a gente prometeu ontem ao vivo para tia Rita de Cássia, tia da Débora, que a gente não ia sossegar enquanto a resposta não surgisse. E a gente está lá, inclusive, o Kennedson Pai está no IML, junto da família, desde as primeiras horas do dia. Desde que o reconhecimento foi feito, ele acompanhou toda a comoção dessa família. E eu já volto ao vivo com ele e com o João Luizonetti, que está seguindo para o bar do Gil Romero, que, segundo informações, está sendo incendiado por pessoas em protesto a essa suspeita de ele ser o responsável pela morte dessa jovem. Eu já volto. Esse caso a gente acompanha com exclusividade e você fica com a gente aqui no 36.1.